O que acontece quando uma simples queda no banheiro revela cicatrizes que o tempo tentou apagar para sempre? Em um hospital movimentado de São Paulo no outono de 2023, uma idosa de 92 anos chega de maca, gemendo de dor por uma fratura no quadril. Seus olhos, fundos e alertas, escondem mais do que décadas de vida comum. Enfermeiros a acomodam no quarto 307, enquanto uma jovem mulher, sua neta, corre pelo corredor, celular na mão, alheia ao peso que carrega no sobrenome. Mas e se essa rotina hospitalar desenterrasse um passado que ninguém na família ousou mencionar? Helena, imigrante polonesa que chegou ao Brasil nos anos 50, sempre contou aos netos histórias vagas de tempos duros na Europa. Nada além. O médico de plantão, um homem de óculos e jaleco impecável, nota algo peculiar durante o exame inicial. Uma marca na pele enrugada do braço esquerdo, números desbotados, como um código esquecido. Isso não é apenas uma tatuagem velha. É um eco de horror que pode reescrever uma linhagem inteira. Milhões carregam marcas assim, mas muitos as escondem para proteger os que vêm depois. A neta, Ana, senta ao lado da cama, segurando a mão da avó, planejando alta que desejava ser breve. Mal sabia ela que esse incidente banal estava prestes a abrir uma caixa de Pandora familiar. Fique conosco enquanto desvendamos como um segredo de guerra pode transformar o presente e questionar o que significa herdar a verdade, baseado em histórias reais de sobreviventes. Dr. Elias Ramírez, um cirurgião vascular de 48 anos com raízes judaicas distantes, seu avô fugira da Espanha franquista nos anos 30, entra no quarto 307 com o prontuário na mão. Ele é o tipo de médico que vê pacientes não como números, mas como histórias ambulantes. Alto, barba grisalha aparada, olhos castanhos que transmitem calma sob pressão. Formado na USP, com especialização em Harvard, Elias escolheu a medicina para curar feridas visíveis e invisíveis, mas nada o preparara para o que viria a seguir. "Bom dia, dona Helena", diz ele, com sotaque paulista macio, ajustando o estetoscópio no pescoço. A idosa, de cabelos brancos ralos e pele translúcida como papel de arroz, ergue o olhar de uma pilha de revistas velhas na mesinha de cabeceira. "Ah, doutor, que dor infernal essa queda. Escorreguei no tapete da cozinha, como uma tonta." O hospital, o Centro Médico São Judas, é um labirinto de corredores brancos e bips incessantes, localizado no coração de Pinheiros, onde o trânsito de São Paulo ecoa como um rugido distante. É um lugar de rotinas, turnos de 12 horas, plantões noturnos e o cheiro eterno de antisséptico misturado a café requentado. Helena Kowalski fora admitida na véspera, após o chamado de emergência da vizinha. Raio-X confirmara a fratura no fêmur direito, cirurgia marcada para o dia seguinte. Nada fora do comum, pensou Elias ao folhear o histórico. Hipertensa, artrite avançada, viúva há 20 anos. Vinda da Polônia em 1952, com um marido e uma filha pequena. Instalara-se em um bairro operário de Santo Amaro, costurando roupas para sustentar a família. Sempre foi forte, minha avó, conta Ana, a neta de 28 anos, que chega ofegante com um buquê de flores silvestres. Ana é designer gráfica freelance, com cabelos curtos tingidos de azul e tatuagens discretas nos pulsos, símbolos de liberdade, diz ela. Mora em um AP apertado na Vila Madalena, correndo contra prazos e o caos da vida adulta. Ela me criou depois que a mãe faleceu cedo. Contava histórias da Polônia, neve alta, pães frescos, mas nunca entrava em detalhes sobre a guerra. Dizia que era coisa de homem, melhor esquecer. Enquanto Elias examina a perna imobilizada, o ar-condicionado zumbia baixinho, e uma enfermeira entra para trocar o soro. Helena puxa a manga da camisola hospitalar por instinto. O médico, com luvas estéreis, nota o que parece uma irregularidade na pele do antebraço esquerdo. Ele para. Franze a testa. São dígitos azulados, quase invisíveis sob as veias protuberantes. A15, 7, 2, 3.
Dona Helena, isso aí no seu braço. É uma tatuagem? Ela hesita, os olhos desviando para a janela onde o sol filtra através das persianas. Ah, isso? Bobagem de juventude, doutor. Eu era tola. Saía com um marinheiro em Gdansk. Ele me convenceu a fazer. Já nem lembro. A voz dela é firme, mas há um tremor, como folhas secas ao vento. Elias assente, prosseguindo o exame, mas sua mente já corre. Ele era judeu, não praticante, mas o avô contara sobre a família perdida na Europa. Aqueles números pareciam familiares como algo visto em documentários noturnos na TV. Ana, sentada em uma cadeira plástica rangente, mexe no celular, atualizando o status para o grupo da família no WhatsApp. Avó estável, cirurgia amanhã. Rezem. Ela e Helena compartilham um vínculo profundo, forjado em tardes de chá e crochê. A avó imigrara com o sonho de recomeço. O marido, Jan, engenheiro desempregado na pós-guerra, arranjara emprego em uma fábrica de tecidos. Eles tiveram 2 filhos no Brasil, mas a primogênita, mãe de Ana, morrera jovem de pneumonia. Vovó nunca fala do que deixou para trás, confidencia Ana a Elias, enquanto ele anota prescrições. Só que a família era grande, e a guerra levou tudo. Mas ela sorri quando lembra das festas de Hanukkah na Polônia rural. Elias sorri de volta, mas internamente questiona. Ele sabe, de palestras em congressos médicos, sobre o trauma silenciado de imigrantes, depressão crônica, pesadelos não diagnosticados. Helena parece uma avó comum, tricotando um chale no colo, reclamando do mingau insosso. Eu cozinho melhor em casa, doutor. Bolinhos de batata, como na velha terra. O contexto familiar se desenrola em flashes. Fotos antigas na parede do quarto, trazidas por Ana. Helena jovem, de trança loira, ao lado de Jan, em um estúdio fotográfico de Varsóvia, 1946. Nada de uniformes ou ruínas. Só poses rígidas, esperançosas. A família Kowalski, de origem judaica askenazita, vivia em uma shtetl perto de Cracóvias, onde o pai de Helena era do ex-rebanho e a mãe costureira. A guerra os dispersara. Rumores de deportações, mas Helena sempre desviava, dizendo: sobrevivemos por milagre, graças a Deus. No Brasil, integraram-se rápido, sinagoga local, amigos poloneses, netos crescendo com sotaque misturado. Ana, neta única agora, carrega o peso de ser a continuidade. Sem irmãos, planeja viajar para a Polônia um dia, mas adia. Talvez depois da faculdade da minha sobrinha, ri ela. Elias. Termina o exame prescrevendo analgésicos e repouso. Vai dar tudo certo, dona Helena. Você é guerreira. Ela pisca, um sorriso fraco. Guerreira? Eu? Só uma velha teimosa. Enquanto sai, ele anota no prontuário. Histórico familiar vago. Possível trauma não resolvido. O plantão continua. Uma criança com asma no 305, um infarto no 312. Mas aqueles números o perseguem. No intervalo, no refeitório com cheiro de arroz e feijão, ele pega o tablet e digita discretamente. Tatuagens Auschwitz números. Resultados piscam. O sistema SS de identificação em campos como Birkenau, onde prisioneiros judeus eram marcados como gado. A letra A era para mulheres registradas em 1942. Seu estômago revira. Poderia ser coincidência? Uma tatuagem comum? Mas o formato, a posição... Ele se lembra de um caso em residência. Uma paciente idosa com PTSD não diagnosticado, revelando abusos de infância. Aqui, escala global. Ana fica mais um pouco, ajudando a avó a comer a gelatina. Vovó, me conta mais da Polônia. Como era o inverno? Helena suspira olhando para o teto. Frio que cortava os ossos, filha. Mas a gente dançava klezmer para esquecer. Elas riem, mas há uma pausa, um vazio. Elias, do corredor, observa pela porta entreaberta. Seu próprio contexto pesa. Divorciado, filho adolescente em colégio interno, ele mergulha no trabalho para preencher lacunas. Doutor, a senhora vai melhorar rápido.
diz a neta passando. Ana assente, grata. Obrigada por cuidar dela como família. Se ela soubesse o quanto isso se aproximava da verdade literal. O dia avança com visitas de parentes distantes, um tio por afinidade trazendo frutas. Helena descansa, o monitor cardíaco bipando ritmado. Elias, em seu consultório apertado, pesquisa mais. Bancos de dados de sobreviventes, listas de Yad Vashem. Nada imediato, mas um nome similar surge em um registro polonês. Helena Weiss, deportada de Cracóvias em 1942, idades batendo. Kowalski era casada? Seu pulso acelera. Isso não é só medicina. É história viva, pulsando na veia de uma paciente. Ele decide observar, não confrontar ainda. O juramento hipocrático, não faça mal, mas o silêncio dela, é proteção ou prisão? Ana sai para o trabalho, prometendo voltar à noite. O quarto fica quieto, exceto pelo zumbido das máquinas. Elias anota uma nota mental. Falar com a equipe de psicologia. O contexto se fecha como um ciclo. Imigração, silêncio, uma família construída sobre alicerces invisíveis. E agora, um médico comum, prestes a desmontar tudo. Durante o exame pós-cirúrgico com Helena ainda grogue da anestesia, Elias ajusta a gaze no braço dela. A luz fluorescente do quarto pisca levemente, e ele, sem querer, roça a pele exposta. Lá estão eles de novo. Os dígitos, a 15, 7, 2, 3, mais claros agora sob o suor da operação. Seu coração dá um salto. Dona Helena, essa marca no seu braço, parece uma tatuagem antiga. Posso perguntar o que é? Ela pisca devagar, os olhos vidrados pela medicação, mas endurecem em frações de segundo. Nada. Doutor, uma bobagem de garota. Eu disse isso ontem. Muda de assunto, por favor. A voz sai rouca, mas cortante como uma lâmina enferrujada. Elias recua, profissional, mas a semente da dúvida brota. Ele sai do quarto, o jaleco farfalhando, e vai direto para a estação de enfermagem, onde um computador antigo ronrona. Digitando furiosamente, ele acessa o banco de dados médico geral, depois pula para sites de história não bloqueados pelo firewall do hospital. Tatuagens campos concentração nazista. Páginas carregam. Artigos da enciclopédia do Holocausto. Fotos granuladas de sobreviventes com braços marcados. O sistema de Auschwitz. Letras prefixadas para registros. A para mulheres judias em 1942. Números sequenciais, tatuados à força para controle. Seu estômago embrulha. Ele se apoia na mesa. A 15723. Uma busca rápida em arquivos digitalizados de Yad Vashem, um match parcial. Helena Weiss, nascida em 1931, shtetl de Cracóvias, deportada em julho de 1942. Sobrevivente. Registrada, liberada em 1945. Casada com Jan Kowalski em 1947. Idade bate. Localidade. Tudo encaixa como um quebra-cabeça macabro. Ele respira fundo. O ar-condicionado gelado na nuca. Isso não é ficção de livro. É real, ali no quarto ao lado. Nesse momento, Ana entra na enfermagem, olhos inchados de preocupação. Doutor, a vovó está bem? Ela parece agitada. Elias engole em seco, o monitor piscando acusadoramente. Ele poderia contar agora. Sua avó tem uma história que vai mudar tudo. Mas as palavras travam. Em vez disso, sorri forçado. Ela está estável, Ana. A cirurgia foi um sucesso, mas o histórico familiar dela é vago. Você sabe mais sobre o passado na Polônia? Ana franze a testa mexendo na alça da bolsa. Pouco. Vovó diz que a família era de fazendeiros judeus, mas a guerra os separou. Meu bisavô morreu em um bombardeio, acho. Ela veio para cá para escapar da fome pós-guerra. Por quê? Elias hesita. O dilema moral se instalando como uma sombra. Contar revelaria um trauma que Helena enterrou por 80 anos. Não contar seria cumplicidade no silêncio. Só para o tratamento, nada mais. Mentira branca, pensa ele. Mas o peito aperta.
No quarto, Helena se mexe na cama, murmurando em polonês fragmentado. Ana se aproxima, alisando a coberta. Vovó, descansa. Eu cuido de tudo. Mas internamente, Ana sente o vazio. Sua mãe morrera sem herança cultural profunda. Só receitas de pierogi e velhos álbuns. Ela sonha em reconectar raízes, talvez um teste de DNA. Mas Helena sempre bloqueia. O passado é poeira, minha flor, diz a avó sempre. Agora, com a internação, Ana planeja vasculhar caixas no sótão da casa em Santo Amaro. Cartas amareladas, talvez. Elias, no corredor, consulta um colega, doutora Sofia, psiquiatra do hospital. E se um paciente esconde trauma histórico? É ético investigar? Sofia, de óculos redondos e sotaque mineiro, suspira. Ética é equilíbrio, Elias. Privacidade versus bem-estar. Se afeta a saúde, intervenha. Mas segredos familiares, isso é campo, minado. Ele assente, mas a mente gira. Seu próprio avô, o espanhol, contara histórias de exílio, mas nada como isso. Aquela tatuagem não é só pele, é um grito silenciado de horrores. Seleções na rampa, barracas fedorentas, experimentos médicos, rumores de gêmeos em Mengele. Helena, jovem de 11 anos em 1942. Deus. A tarde avança. Visitas chegam. Um primo distante, Marek, traz pão fresco embrulhado em papel pardo, o aroma de centeio invadindo o quarto estéril. Tia Helena, coma isso. Melhor que essa papinha de hospital. Ele é um contador aposentado de 65 anos com bigode farto e sotaque carregado, descendente de uma prima de Jan. Eles conversam em polonês baixo, risadas esporádicas sobre velhas festas em Santo Amaro. Ana observa sorrindo, mas nota o cansaço nos olhos da avó. Elias passa pelo corredor fingindo checar o monitor, mas para na porta, ouvindo fragmentos, nomes como Malca e trens para o leste. Seu pulso acelera de novo. Malca poderia ser a irmã gêmea mencionada em rumores, de arquivos, gêmeas usadas em experimentos, separadas no caos da liberação. Ele se afasta, o jaleco úmido de suor apesar do ar gelado. No consultório, com paredes forradas de diplomas e uma planta murcha na janela, Elias abre o laptop. Mais pesquisas. Fóruns de genealogia judaica, listas de deportados de Cracóvias. Helena Weiss, sim, tinha uma irmã idêntica, Malca, nascida em 1931. Ambas selecionadas para trabalhos especiais em Birkenau. Relatos de sobreviventes falam de separações brutais. Uma, gêmea enviada para testes médicos, a outra para barracas comuns. Helena registrada como viva em 1945, mas Malca, desaparecida, presumida morta em gás ou fome. Ou não. Um documento obscuro de adoções pós-guerra surge. Crianças órfãs realocadas para famílias arianas na Alemanha Oriental, depois para o Ocidente. Poderia Malca ter sobrevivido disfarçada? Elias fecha os olhos, o dilema roendo. Contar a Ana isso seria abrir uma ferida supurante. Ela, que cresceu sem tias ou primos perdidos, acreditando na família nuclear que restou. A ruptura se aprofunda à noite. Helena, sozinha após as visitas, chama a enfermeira por água. Elias, em plantão, entra para verificar. Ela está sentada na cama, a camisola solta, o braço à mostra. Doutor, eu sei que você viu. Aqueles números, não pergunte. Mas ele, impulsionado por uma urgência inexplicável, senta na beira. Dona Helena, eu pesquisei. Auschwitz, 1942. Você é uma sobrevivente, não é? Por que esconder? Os olhos dela se enchem de lágrimas, mas a boca se fecha como uma ostra. Mentira. Eu era uma garota comum em Gdansk, tatuagem de amor. Minha família veio de fome, não de inferno. Deixe isso quieto, ou eu peço transferência. A negação é feroz, as mãos tremendo ao puxar a manga. Elias recua, o ar pesado. Desculpe, eu só quero ajudar. Mas ao sair ele sabe. A primeira mentira dela é o gatilho. Ela protege não só a si,
mas gerações. Ana, no WhatsApp, manda mensagem: Doutor, ela dormiu. Amanhã trago o jantar dela. No dia seguinte, pós-cirurgia, Helena melhora fisicamente, caminha com muletas, cor nas bochechas. Mas a tensão paira. Elias conversa com Ana no refeitório, bandejas de salada murcha à frente. Sua avó é resiliente. Mas o estresse dela vem de longe, não é? Ana assente, garfo no ar. Sim, ela tem pesadelos às vezes, acorda gritando em Yiddish: Fogo, fogo! Mas diz que é sonho ruim de infância. Por quê? Achou algo no exame? Ele pausa, o suco de laranja azedo na língua. Nada grave. Só recomendo terapia leve. Outra, meia-verdade. Internamente, o conflito moral ferve. Como médico, deve reportar traumas para tratamento. Como humano, respeitar o véu que ela teceu. Seu avô, em cartas velhas, falara de silêncios semelhantes na Espanha, exilados que enterravam memórias para sobreviver. A ruptura culmina em uma ligação inesperada. Elias, em casa após o turno, recebe um e-mail de um contato em Yad Vashem. Confirmação. Helena Weiss, sobrevivente, A, 15, 7, 2, 3. Irmã Malca, status incerto, possível. Adoção em Berlim, 1946. Anexado, foto borrada de duas meninas loiras, idênticas, em um estúdio pré-guerra. Uma delas é Helena jovem. Seu mundo gira. Se Malca viveu, poderia haver descendentes. Primos de Ana na Europa, um segredo que reescreve a árvore genealógica. Ele caminha pelo apartamento escuro, vinho na mão, questionando. Contar agora destrói o frágil equilíbrio da família ou liberta? Ana liga. Doutor, vovó quer alta. Ela está impaciente. Ele responde calmo, mas a mente grita. A mentira inicial de Helena, tatuagem de marinheiro, ecoa como um alarme. O passado não está morto. Ele sangra no presente. Dias se passam. Helena é liberada, muletas batendo no piso de azulejo. Ana a leva para casa em um táxi, o skyline de São Paulo borrado pela chuva. Elias fica no hospital, revisando prontuários, mas o caso o assombra. Ele consulta ética médica online. Privacidade versus divulgação familiar em traumas históricos. Artigos abundam. Casos de sobreviventes revelando segredos. Tarde curando ou destruindo laços. Seu erro? Ter investigado sem consentimento. Mas o gatilho foi inevitável, aqueles números como um farol no escuro. Agora, a família Kowalski segue, alheia, mas o véu rasga devagar. Marek, o primo, manda mensagem no grupo. Obrigado, doutor, por tudo. Elias responde seco, mas planeja. Talvez uma carta anônima para Ana, ou silêncio eterno. A ruptura o mudou. Ele que curava corpos, agora lida com almas partidas. Elias decide que o melhor caminho é o silêncio, calculado. Na manhã seguinte à confirmação dos arquivos, ele chega ao hospital cedo, o sol nascendo sobre os prédios de Pinheiros, e anota no prontuário de Helena uma nota discreta. Monitorar estresse emocional. Sugerir consulta psicológica pós-alta. Ele se convence de que isso basta. Um empurrão sutil para que a família busque ajuda por conta própria, sem ele forçar a barra. Eu protejo o paciente e a neta, pensa, enquanto toma o café forte no refeitório, o vapor subindo como fumaça de uma memória distante. A cirurgia correu bem. Helena caminha com muletas, o rosto corado pela vitória sobre a dor. Obrigada, doutor. Você é um anjo, diz ela, apertando sua mão com força surpreendente para os 92 anos. Ele sorri, sentindo o alívio de quem desviou uma crise. A ilusão de controle se instala, o segredo fica com ele, e a família segue intacta. Ana chega ao meio-dia, com uma sacola de frutas frescas, mangas e bananas do mercado de rua. Vovó, olha o que trouxe. Nada de gelatina sem graça. Elas riem juntas. Helena contando anedotas leves sobre o marido Jan, que dançava pior que um urso, mas com coração de ouro. Elias passa pelo quarto durante a ronda,
fingindo casualidade. Como vão as coisas aqui? Ana responde animada. Melhorando. O doutor disse que alta na sexta. Vou arrumar a casa para ela voltar. Ele aproveita para sondar, sem revelar. É bom ter apoio familiar forte. Vocês falam muito do passado dela? Ana balança a cabeça, cortando uma manga. Não muito. Vovó prefere o presente. Mas eu insisto às vezes. Quero saber das raízes para contar para os meus filhos um dia. Elias assente, o peito leve. Ele plantou a semente. Ela mesma vai cavar. E ele lava as mãos. No fundo, acredita que o trauma de Helena é dela. Forçar uma revelação poderia quebrar a idosa, e Ana, inocente, não precisa carregar isso agora. O dia flui com rotina reconfortante. Elias atende outros pacientes, um jovem com apendicite, uma mãe com gripe sazonal. No intervalo, ele apaga o histórico de buscas no laptop como se deletasse o peso. Eu controlo isso, murmura para si olhando o reflexo no monitor escuro. Liga para Sofia, a psiquiatra. Mandei o caso da Kowalski para você. Suspeita de ansiedade crônica, sem mencionar os números. Sofia agradece, e ele sente a falsa vitória pulsar. Ele agiu, indiretamente, sem violar privacidade. À tarde, Marek, o primo, aparece de novo, com um rádio portátil tocando músicas polonesas antigas. Para animar tia, Helena canta baixinho, voz rouca, mas alegre, palavras em Yiddish misturadas. Ana filma no celular, rindo. Isso vai pro Instagram da família. Elias observa da porta, um sorriso genuíno. Tudo parece normal. O segredo é um fantasma que ele enterrou. Mas a ilusão se aprofunda à noite, quando Helena dorme e Ana sai para buscar jantar. Elias senta no consultório revendo exames. Um e-mail chega de Yad Vashem. Atualização. Possível pista sobre Malka Weiss. Arquivos de adoção em Berlim indicam sobrevivência. Descendentes na Alemanha Ocidental. Seu estômago contrai. Ele poderia encaminhar para Ana, mudar vidas, uma tia perdida, primos distantes. Mas não. Não é meu lugar. Decide, arquivando o e-mail. A falsa vitória é doce. Helena melhora clinicamente, a fratura está soldando bem, e a família Kowalski volta à rotina. Ana confidencia no corredor. Doutor, você salvou o dia dela. Sem você, ela estaria sofrendo mais. Ele cora, o ego inflado. Em casa, no apartamento simples com livros de medicina empilhados, ele abre uma garrafa de vinho tinto e brinda ao espelho. Bom trabalho, Elias. Você equilibrou tudo. Dias se passam. A alta chega na sexta chuvosa. Elias assina a papelada, recomendando fisioterapia e conversas em família para estresse. Helena, de muletas, abraça Ana. Vamos para casa, minha flor. Bolinhos de batata esperam. Elas saem de táxi, acenando. Elias as vê partir do saguão, o coração em paz ilusória. No plantão seguinte, Sofia liga. A paciente recusou terapia. Disse que está perfeitamente bem. Ele ri, nervoso. Ela é teimosa, mas forte. Deixa rolar. A ilusão de controle reina. Ele evitou o caos, protegeu o frágil equilíbrio. Seu próprio passado, o avô espanhol contando de prisões franquistas, ecoa, mas ele o cala, como Helena. A família segue, alheia. E ele, herói invisível, dorme tranquilo. Por enquanto, o segredo é uma vitória sua, um véu que ele teceu com maestria. Mas rachaduras surgem devagar, como veias em porcelana velha. E se essa história de segredos familiares te tocou, inscreva-se no canal para mais relatos reais que mudam perspectivas. Ative o sininho e não perca os próximos episódios. Semanas após a alta, Elias recebe uma ligação inesperada de Ana. Doutor, a vovó caiu de novo. Em casa, escorregou na cozinha. Pode nos ajudar? Seu estômago revira. Ele marca uma consulta externa urgente em sua clínica particular, um sobrado modesto em Perdizes. Chegando lá, Helena está na sala de espera, muletas ao lado, o rosto pálido, mas olhos afiados. De novo eu, doutor. Que vergonha. Ana, ansiosa, explica.
Ela insistiu em cozinhar sozinha. Fratura antiga doeu, mas nada quebrado. Elias examina, aliviado com o raio-x portátil. Só contusão. Mas durante o curativo, Helena delira levemente. Medicação para dor misturada a cansaço. Malca, não me deixe. Os médicos com agulhas frias. Fogo no céu. As palavras saem em polonês entrecortado. Olhos fechados. Ana franze a testa. Vovó, o que é isso? Malca quem? Helena acorda sobressaltada, negando. Nada. Sonho bobo. Cansaço. Elias. Congela. O erro escalando. Ele gravou acidentalmente a consulta no celular para anotações. Áudio rodando no bolso. Mais tarde, em casa, reproduz. Os murmúrios confirmam tudo. Experimentos. Gêmeas. Auschwitz. Seu erro. Ter investigado antes, agora isso o arrasta mais fundo. Ele pesquisa febrilmente. Arquivos de Mengele, o anjo da morte, obcecado por gêmeos judeus. Injeções, cirurgias, sem anestesia, separações brutais. Malca, a gêmea de Helena, usada como cobaia. Helena, poupada para observação. Relatos de sobreviventes. Uma gêmea escapou no caos de 1945, adotada por uma família alemã, nome mudado para Maria Schultz. Descendentes vivos em Munique, uma sobrinha neta talvez. O laço perdido. Se provado, Ana tem sangue duplo, uma família expandida pela dor. A tensão sobe quando Ana liga de novo. Doutor, ela está tendo mais delírios, gritou ontem à noite. O que acha que é? Ele mente parcialmente. Idade avançada, talvez demência inicial. Leve-a para um neurologista. Mas internamente, o terror corrói. Ele sabe a raiz e o silêncio o torna cúmplice. No dia seguinte, na clínica, Helena chega sozinha para a fisioterapia. Ana, no trabalho, explica. Sozinhos, ele arrisca. Dona Helena, ouvi você falar de Malca. Sua irmã? Ela para, muletas tremendo. Como sabe? Esqueça isso, doutor. Era uma prima distante, morta na guerra. Não mexa. Mas os olhos traem pânico. Elias recua, mas grava mentalmente. Ela confirmou indiretamente. Ana pressiona mais. Visita a clínica com fotos antigas. Doutor, olhe isso. 2 meninas idênticas no álbum da vovó. Ela diz que é só brincadeira de espelho, mas acho que é família perdida. Elias examina as imagens amareladas. 1935. Cracóvias. 2 loiras de tranças. Seu erro escala. Ele poderia conectar os pontos, mas diz... Interessante. Talvez pesquise genealogia online. Ela assente animada. Mas ele sente o peso. Seu próprio filho liga. Pai, por que tão distante? Ele desconta no trabalho, operando um aneurisma com mãos firmes, mas mente para si. Eu controlo. A escalada culmina em uma noite chuvosa. Elias recebe o e-mail final de Yad Vashem. DNA match parcial via teste público. Malca viveu, casou, teve filha em 1950. Descendente, uma mulher em Berlim, 70 anos pesquisando raízes. Número de telefone anexado. Ele poderia ligar para Ana, mudar tudo. Mas o erro, ter guardado tanto, agora a atenção o sufoca. Helena liga de repente. Doutor, venha. Sinto mal. Ele corre à casa em Santo Amaro, um sobrado antigo com cheiro de repolho cozido. Ela confessa em delírio. Malca, eu a abandonei, para sobreviver. Ana ouve da porta, olhos arregalados. A tensão explode. O erro de Elias, em não contar antes, agora força a mão. Ele, suando, diz, vamos conversar. Tudo. Mas o caos geracional irrompe, segredos vazando como sangue de uma veia aberta. Elias senta na sala apertada da casa de Helena. O ar denso com cheiro de chá de camomila e poeira de álbuns velhos. Ana, pálida, segura a mão da avó, que treme na poltrona de crochê. Vovó, o que você quis dizer com Malca? E doutor, você sabe algo? Helena olha para Elias, súplica nos olhos fundos. Ele respira fundo, o peso dos arquivos queimando no bolso do jaleco. Dona Helena, eu vi a marca no seu braço no hospital.
Pesquisei. Você é Helena Weiss, sobrevivente de Auschwitz, número A15-723. E Malka, sua gêmea. As palavras saem como um rio represado, e Helena desaba, lágrimas escorrendo pelas rugas. Como soube? Eu enterrei isso. Para vocês não carregarem. Ela conta, voz, entrecortada. Em 1942, aos 11 anos, as irmãs foram arrancadas da shtetl. Trens abarrotados, fome, o cheiro de medo. Em Birkenau, separadas na rampa, Mengele as escolheu para estudos. Agulhas geladas, medições obsessivas, injeções que queimavam como fogo. Malka, a mais fraca, sumiu uma noite. Helena ouviu gritos, mas sobreviveu limpando barracas, roubando pão. Na liberação de 1945, caos. Soldados soviéticos, pilhas de corpos. Helena fugiu, jurando nunca contar. Casou com Jan em um campo de Medoidziter. Deslocados, veio ao Brasil para recomeçar. Eu disse que Malka morreu no bombardeio. Mentira para proteger. Se soubessem, o trauma os mataria. Ana chora, abraçando-a. Vovó, por quê? Eu te amo, com ou sem isso. Mas a descoberta maior irrompe quando Elias mostra o e-mail no celular. Malka não morreu. Adotada em Berlim, viveu como Maria. Teve família, uma filha, netos. DNA confirma laços. Helena ofega tocando a tela como se fosse fantasma. Impossível. Eu a vi levar para as câmaras. Não. Arquivos. Mostram transferência para experimentos em outra ala. Depois adoção secreta por uma enfermeira alemã arrependida. A gêmea escapou, mudou nome, casou com um soldado aliado. Descendentes. Uma sobrinha neta em Munique, pesquisadora de história judaica, que fez teste de DNA recentemente. Ela procura a família perdida, diz Elias. Ana, atônita, liga para o número, fuso horário esquecido. Voz alemã responde. Weiss? Minha avó falava de uma gêmea na Polônia. A sala vira vórtice de emoções. Helena ri e chora. Malka viva? Meu Deus. Ela revela mais. Diário escondido no sótão. Páginas em Yiddish sobre as noites de fome. Canções sussurradas para sobreviver. Ana o encontra, lendo trechos. Eu prometi a Malka que dançaríamos klezmer livres. A descoberta rasga o véu. Não só sobrevivência, mas redenção. Ana, mudada, abraça a avó. Você é minha heroína. Vamos contatar elas. Elias observa, aliviado, mas exausto. Seu dilema se dissolveu na verdade. Horas depois, videochamada com a parente alemã. Rostos. Idênticos a Helena jovem. Lágrimas compartilhadas. Tia? Irmã da avó? O laço perdido se refaz atravessando oceanos. Helena exausta sorri. Eu esperei 80 anos para isso. A descoberta não é só fato. É ponte para gerações, curando feridas que o tempo não apagou. O clímax explode na sala de estar. Luz amarelada da lâmpada iluminando rostos molhados de lágrimas. Ana, com o celular na mão, conecta a videochamada. A sobrinha neta de Malka, Greta, de 45 anos, aparece na tela de Munique, olhos verdes, como os de Helena. É verdade? Minha avó Maria sempre sonhava com uma gêmea perdida. Ela morreu em 2010, contando histórias de uma Helena do leste. Helena, na poltrona, estende a mão trêmula para a tela. Malka, é você? Greta chora. Não eu, mas sangue dela. Vamos nos encontrar. O colapso vem primeiro. Helena urra, um som primal de 80 anos de dor caindo de joelhos. Eu a abandonei. Deixei os monstros levarem. Ana a segura, soluçando. Não, vovó, você sobreviveu por nós. Elias intervém, verificando a pulso acelerado. Respire, dona Helena. Isso é libertação. O confronto familiar detona. Ana grita para Helena. Por que escondeu? Eu cresci sem raízes, sem saber quem sou. Helena rebate voz rouca. Para você não odiar o mundo como eu odiei. O horror. Gás, fome, irmãs rasgadas. Elas brigam. Palavras como facas. Ana acusa egoísmo. Helena, ingratidão. Elias media.
O silêncio protegia, mas a verdade cura. O colapso emocional pico. Helena tem um ataque de pânico, peito arfando, visões de barracas, invadindo. Ana, aterrorizada, chama a emergência, mas Helena se acalma no colo da neta. Me perdoe, Flor. Eu temia perder você também. Reconciliação brota devagar. Abraços, confissões. Ana, eu entendo agora. Você é forte demais. Elas leem o diário juntas, páginas revelando receitas codificadas de sobrevivência, canções de resistência. Meses passam. O desfecho se tece. Helena viaja com Ana para Munique. Elias acompanha como amigo, não médico. Encontro no aeroporto. Greta e família. Cartazes com Bem-vinda, Helena. Abraços. Choro coletivo. Visita à casa de Malca. Fotos, histórias. Malca casou, teve 3 filhos. Escondeu o passado por medo de antissemitismo na Alemanha pós-guerra. Ela sonhava com você toda Hanukkah, diz Greta. Helena toca uma foto da gêmea idosa. Irmã, perdoe-me. Uma cerimônia familiar. Klezmer ao vivo. Velas acesas por todas as almas perdidas. Ana, transformada, inicia um blog, Herança Escondida, conectando sobreviventes. Ela descobre mais. Um primo distante em Israel via DNA. Helena, de volta ao Brasil, declina devagar, o peso aliviado, mas o corpo frágil. Em uma tarde de verão, no jardim de Santo Amaro, ela entrega o diário a Ana. Publique, para que não esqueçam. Morre pacificamente meses depois, rodeada de família expandida. Greta veio. Marek tocou violino. Funeral na sinagoga. Orações em Yiddish, terra de Cracóvia simbólica. Ana fala. Ela nos uniu no fim. Elias no cemitério reflete. Sua intromissão, apesar dos erros, salvou laços. Ana casou-se com um historiador, filhos crescendo com histórias completas. Greta envia cartas anuais. O segredo, outrora prisão, vira legado de força. A família Kowalski-Weiss floresce, raízes profundas agora visíveis. No silêncio que segue as tempestades da memória, emerge a lição crua. O silêncio pode ser escudo, mas a verdade, por mais afiada, forja identidades inteiras. Helena carregou o Holocausto não só em cicatrizes de pele, mas em gerações. Ana cresceu oca, sem o fogo da resiliência, ancestral, questionando sua própria força em um mundo que ainda ecoa preconceitos. O dilema de Elias reflete o humano. Intervir é arriscar colapso, mas omitir perpétua prisões invisíveis. Sobreviventes como Helena silenciavam para poupar filhos de pesadelos, fome que rói ossos, separações que rasgam almas. Mas o custo? Famílias fragmentadas, heranças diluídas, como rios desviados que secam. Estudos de trauma geracional mostram: netos de sobreviventes herdam ansiedade via epigenética, medos codificados no DNA, até que a palavra os liberte. A humanidade aqui é frágil e feroz. Esconder protege o imediato, mas revela cura o eterno. Ana, ao reconectar com a linhagem de Malca, ganhou não só parentes, mas propósito. Lutar contra o esquecimento, como em memoriais onde nomes gravados desafiam o vazio. Elias aprendeu. Medicina vai além de corpos. É curar narrativas partidas. A lição pulsa. Em um mundo de negacionismos crescentes, contar é ato de resistência, transformando vítimas em vozes eternas. Segredos familiares do Holocausto, milhões ainda enterrados, ensinam que a dor não some com o tempo. Ela evolui, demandando coragem para desenterrar. Helena no fim sussurrou. A verdade me libertou. Para todos nós, é o mesmo. Herdar o passado não é fardo, mas chama para empatia profunda, memória coletiva, humanidade restaurada. A cortina cai sobre a saga de Helena, onde uma queda simples desenterrou um império de silêncios e reconexões, provando que o passado nunca morre. Ele espera para renascer. De um hospital em São Paulo a aeroportos em Munique, uma família se refez das cinzas da Segunda Guerra.
transformando trauma em tapeçaria viva de laços e lições. E você, ao vislumbrar um segredo que poderia redefinir sua própria história, o revelaria, arriscando o caos, ou o guardaria, temendo o abalo? Agora, mergulhe mais fundo, explore suas raízes familiares, contate organizações como o Museu do Holocausto em São Paulo ou Yad Vashem Online. Apoie a preservação de memórias que nos unem contra o esquecimento. Inscreva-se no canal para episódios semanais de histórias reais que inspiram resiliência e verdade. Ative as notificações e junte-se à comunidade. Compartilhe este relato com amigos e familiares. Quem sabe que segredo ele desperta em suas vidas? Juntos tecemos o futuro honrando o passado. Obrigado por assistir. Até a próxima.